Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de História. Meus amores, abram o livro na página 86. Hoje vamos trabalhar o texto O Ciclo do Café. A tia vai fazer a leitura e depois eu vou fazer uma breve explicação. Em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil. Principalmente, crianças, em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América, cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, naquela época, Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos, meus amores, foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes, que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva, onde moram várias pessoas. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café, meus amores, era retirado das fazendas em carros de bois ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferros no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, meus amores, Santos Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café, localizadas no interior paulista. Aqui vocês estão observando a imagem, tá, meus amores? Aqui, temos os escravos, tinham um papel importante na produção de café. Colheita de café no século, 19, tá bom? Essa obra aqui, Rugendas, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Observaram aí, meus amores, a tia fez a leitura. Agora eu vou fazer uma breve explicação desse conteúdo de hoje, que é sobre o ciclo do café. Crianças, em 1870, como a tia Naula já falou, a imigração ela começou a crescer, na região sudeste, principalmente em São Paulo, onde tinha muitas lavouras de café. Quando trabalhamos lá a parte sobre imigração, vocês viram que a maioria dos imigrantes vieram para a região sul e sudeste. E o café, crianças, ele foi trazido da África para a América. Devido ao clima, meus amores, na capital do Brasil, que naquela época era no Rio de Janeiro, o café não foi cultivado lá. O café era o produto mais vendido fora do país, meus amores. E nessa época o nosso país já era independente, não era uma colônia. Os escravos, meus amores, foram os primeiros a trabalhar nas lavouras de café e depois, com o tempo, eles foram substituídos por imigrantes. Durante a República, o café era a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Crianças, o café ele era retirado das fazendas em carros de bois ou no lombo de mulas e levado até os postos. Naquela época também, crianças, foram construídas várias estradas de ferros. Tivemos a estrada de ferro de Dom Pedro II, que ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos, Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção de café, que ficava no interior paulista. Observaram aí, meus amores, A tia Nalva fez uma breve explicação, desse nosso conteúdo. Agora, crianças, vamos fazer a atividade aí, meus amores, da página 86. Vamos realizar juntos
essa atividade. A tia vai colocar aqui uma xerox, tá bom? Onde vamos estar fazendo juntinhos aí. Se você não pegou seu lápis, providencie o lápis aí, por favor. Vamos lá? Atividades. Preencha os quadrinhos corretamente. A primeira aqui na letra A. País de onde o café foi trazido. E, meus amores, conforme o que a tia Nalva explicou, né, aqui no nosso conteúdo, o café foi trazido de qual país? Lembram? Da África, né, crianças? Vamos responder juntinhos? África. África. Letra B. Trabalhavam no cultivo de café, hein? Quem eram os que trabalhavam no cultivo de café? São dois. Primeiramente foram os escravos. Escravos. E depois foram os imigrantes. Imigrantes. Pronto. Então, esses dois foram que trabalhavam aí no cultivo do café. Escravos e imigrantes. Agora, vamos lá, crianças. Número 2. Questão número 2. Pinte os quadrinhos que indicam os animais que transportavam o café até os portos. Quais foram, hein? Foram os elefantes? Não, né? Foram os bois? Foram. Então, vocês vão pegar um lápis de cor na casa de vocês e vão pintar aqui, ó. Já vai marcar um X onde vocês vão pintar, tá bom? Pintem pra tia aí com um lápis de cor, tá? A palavra bois. Em seguida, mulas também, né? Então, vocês vão pintar também mulas. E aqui, por último, temos cavalos. Cavalos não é mesmo, crianças? Então, vocês vão pintar somente bois e mulas. Dando sequência, questão número 3. Por que o café, crianças, se tornou a principal atividade econômica no país durante a República? Hein, meus amores? Lembram quando fizemos a leitura do texto e a explicação que a tia deu? Foi porque, né, ele trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Vamos responder juntinhos? Porque trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Para as regiões produtoras. Prontinho. Produtoras. Muito bem. Então, o café ele se tornou a principal atividade econômica, meus amores, durante esse período da República, porque ele trouxe muitas riquezas, tá? Para as regiões produtoras de café, aquelas que produziam café. Ok, crianças? Agora nós vamos dar continuidade. Então, meus amores, aqui no começo da nossa aula, a tia Nalva trabalhou com vocês o texto aí sobre o ciclo do café. Fizemos também a atividade referente a esse texto. Vamos dar sequência, meus amores, aí, ó, na nossa próxima página, aí, na página 87 agora do nosso livro. Vamos lá? Crianças, agora nós vamos trabalhar outro texto, tá bom? Outro texto aí agora sobre a abolição da escravidão. Agora na página 87. Já trabalhamos aí sobre o ciclo do café. Agora vamos trabalhar sobre a abolição da escravidão. Observem essa imagem aí, crianças, por favor. Temos aí, ó,
As condições desumanas dos escravos sensibilizaram vários abolicionistas, tá? Desenho de Debrecht. A tia vai fazer a leitura e depois vou fazer a explicação, crianças. Vamos lá? Falamos no início dos nossos estudos sobre o trabalho escravo no Brasil, pois muitos anos se passavam e permanecia essa condição subhumana que despertava compadecimento e vergonha em muitos brasileiros. Durante todo o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos, e para isso era importante e influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos. Crianças, o movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão, como a Lei de Eusébio de Queiroz, tá? Que aconteceu no ano de 1850. Ela proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Essa foi a primeira lei aqui, ó, Lei de Eusébio de Queiroz. Depois tivemos a Lei do Ventre Livre, que aconteceu no ano de 1871, que considerava livre todo filho de escravas nascidos a partir da data da lei. Tivemos também a Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertava os escravos maiores de 65 anos. Mas o desejo era acabar definitivamente, crianças, com a condição escrava no Brasil, né? Acabar com a escravidão no nosso país. A pressão em torno de Dom Pedro II era muito grande, porém, a Assembleia Constituinte, por interesse de muitos senhores de engenho e cafeicultores, detentores dos direitos de escravos, não permitia que estes ficassem livres. Isso fazia crescer, meus amores, os ânimos de muitos brasileiros, que a essa altura já desejavam mudar a forma do governo do Brasil. Na próxima aqui, ao lado, temos a imagem, crianças, olha só, a imagem da princesa Isabel aí, ó. E aqui você tem a imagem, tá, da página da Lei Áurea, tá? Vamos agora continuar o nosso texto. Nosso imperador, Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar sua filha Isabel. Pela linhagem imperial, ela seria substituta do pai. A princesa Isabel, crianças, finalmente assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. A escravidão trouxe, meus amores, muito sofrimento aos negros africanos. Porém, no dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão. Foi um dia de muita alegria para todos e por muitos anos lutaram em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas. Essa vitória, crianças, tornou-se um fato importantíssimo na época do Brasil, Império, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a Redentora. Com a abolição da escravidão, pouco durou o Império no Brasil. A queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher os seus próprios governantes. E vocês têm a imagem, né, de um escravo. Olha só, as correntes estão sendo arrebentadas, né? Quer dizer, acabou a época da escravidão. Crianças, agora a tia vai fazer a explicação do conteúdo, tá? Desse texto aí sobre a abolição da escravidão. Meus amores, como vocês já sabem, desde o início dos nossos estudos, né? Aí na parte de história que estamos estudando, estamos sempre falando do trabalho escravo e das condições desumanas desses escravos, né? Que eles trabalhavam obrigados, eles eram escravizados mesmo. No governo, meus amores, de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos. E para isso, era importante a influência dos escritores, poetas, jornalistas e políticos da época.
O movimento abolicionista, meus amores, forçou várias leis contra a escravidão, quer dizer, apareceu várias leis, né? Uma delas foi a lei de Eusébio de Queiroz, que nessa lei proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Tivemos também, meus amores, a lei do ventre livre, que considerava livre os filhos de escravas nascidos a partir da data daquela lei. Tivemos também a lei dos sexagenários, que dava liberdade para os escravos a partir dos 65 anos de idade. Viram aí? Vimos 3 leis, né, crianças, aí que trabalhavam em prol da liberdade dos escravos. Meus amores, Dom Pedro II, ele era muito pressionado nessa época. Porém, os senhores de engenhos e os cafeicultores, eles não permitiam, meus amores, que naquela época os escravos ficassem livres. Porque se eles permitissem, né, eles iam ficar sem a mão de obra deles, porque quem trabalhava para eles eram os escravos. Com isso, meus amores, a população começou a se revoltar. Eles queriam, né, mudar a forma do governo, né, porque se mudasse a forma do governo, a escravidão ia acabar. Dom Pedro, meus amores, II, teve uma época que ele teve que viajar. Nessa época, crianças, ele já era um adulto, né? Já tinha até uma filha chamada Isabel. Como ele teve que viajar, ele deixou a sua filha, reinando aqui em seu lugar. Porque como ela era filha dele, ela poderia, né? Ela era uma princesa, então ela poderia comandar, governar o nosso país. Então, meus amores, durante o seu reinado aqui no nosso Brasil, a princesa Isabel assinou finalmente a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos no Brasil. Crianças, essa lei foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Ok, crianças? E esse, meus amores, foi um dia de muita alegria, né? Todas as pessoas ficaram felizes, aqueles que eram a favor, né, da liberdade dos escravos. Tá bom, crianças? E a princesa Isabel, meus amores, ela ficou conhecida e consagrada, né, pela história como a Redentora, pela liberdade dos escravos. Crianças, com o fim da escravidão, logo se começou, né, o império começou a cair, quer dizer, o império começou a cair, quer dizer, estava dando um fim para o império, tá? A queda da monarquia estava próxima, quer dizer, a queda dos... Não ia ter mais a forma de governo entre reis, rainhas, né, imperadores. Já estava se aproximando aí a queda dessa época, que era o governo era monarquia. Pois o povo queria escolher os seus próprios governantes, né, meus amores? Porque a população poderia aí escolher a pessoa que ia governar o nosso país. Ok, meus amores? Então, aqui a tia Nalva fez a explicação aí sobre esse conteúdo, sobre a abolição da escravidão, tá? Expliquei aqui para vocês que foi a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, durante um período que ela ficou aqui governando o nosso país, porque o seu pai teve que viajar. Durante esse período ela assinou, né, essa lei aí, que deu liberdade aos escravos. Essa lei foi assinada aí, meus amores, no dia 13 de maio de 1888, hein? Guardem essa data, porque ela é importantíssima, tá, crianças? Aqui também a tia Nalva já falou, já explicou, né? Vou falar novamente para vocês gravarem, ó. Então, com a liberdade dos escravos, com o fim da escravidão no nosso Brasil, o período aqui do Império logo foi se acabando, né? Durou pouco. Por quê? Aí tivemos a queda da monarquia, estava acabando o período dos reis, rainhas, princesas, tá? Pois o povo desejava escolher os seus próprios governantes. Tudo bem, crianças? Entenderam, meus amores, aí o conteúdo da nossa aula de hoje? Agora que a tia explicou esse texto aí da abolição da escravidão, a tia vai deixar um dever de casa para vocês, tá bom? A tia vai tirar o livro para explicar o dever para vocês, porque senão vocês vão ver a resposta.
Vou deixar aqui a página sobre o ciclo do café e vou explicando, crianças, para vocês o dever de casa de agora, tá bom? Vamos lá. O dever de casa, meus amores, vai ser na página 88, tá? E a metade da 89, crianças. Vamos lá. Número 1, na 88. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos aí, ó, acompanhando no seu livro a explicação do dever de casa, página 88. A tia vai explicar o número 1. Você tem A para a Lei de Eusébio de Queiroz, B para a Lei dos Sexagenários e C para a Lei do Ventre Livre. Aí você vai ler cada uma frase aí, né? Cada uma dessas frases e vai colocar a letra indicando aí a letra correspondente, tá? A lei. A número 2. Encontre no caça-palavra o complemento das afirmativas abaixo. Letra A. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a... Aí vocês vão procurar lá no caça-palavra. Letra B. O imperador Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar a sua filha. Procura o nome da filha. Letra C. A princesa Isabel assinou a... Qual foi a, né? O que a princesa Isabel assinou, hein, meus amores? Procurem aí, por favor, o nome da lei. Letra D. A abolição da escravatura ocorreu na época do Brasil? Estava prestes a acontecer no Brasil a... Vamos procurando a resposta aí no caça-palavra e circulando. E letra F, a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a... Fácil, né? Acabamos de ver tudo isso aí no nosso texto. 3. Responda as perguntas abaixo. Qual a data da abolição da escravatura? B. Quem libertou os escravos? C. O que a Lei Áurea determinava? Questão 4. Por que razão Dom Pedro II não libertou os escravos do cativeiro? Lembra que a tia explicou? 5. Nessa época, o que crescia entre os brasileiros em relação ao regime da monarquia? 6. Comente como se deu a substituição do trono imperial temporariamente, né? Como aconteceu, por que aconteceu, né? Por que a sua filha Isabel ficou governando o nosso país? Agora vamos lá na página 89, crianças. Na metade da 89, questão 7. Que fato importante aconteceu enquanto a princesa Isabel substituía seu país, hein? O que a princesa Isabel fez, né, que tornou aí, que ela ficou conhecida como a Redentora, ok? Crianças, a questão 8, tá? Presta atenção. Leia o texto abaixo, comente com seus colegas e com sua professora, depois responda a seguinte questão. Vocês vão ler esse texto, tá? Aí depois vocês vão responder a pergunta. Você conhece alguém que vive essa situação ainda hoje? Em que ele trabalha, tá? Essa questão quem está em casa vai fazer, vai conversar com seus pais, vão comentar com seus familiares. Quem estiver na escola com a tia vai fazer e vamos comentar juntos aqui na sala. Tudo bem, meus amores? Então, crianças, hoje trabalhamos aí, né, 2 textos aí, ó, interessantes na nossa aula de história. Não foi, meus amores? Trabalhamos primeiramente o ciclo do café, ok? E depois trabalhamos aí, né, sobre a abolição da escravidão. Espero, crianças, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? A cada dia que se passa, estamos mais conhecendo um pouquinho da nossa história e do nosso país. Tá bom? Na próxima aula, a tia Nalva já vai começar com a correção da atividade. Beijinhos, crianças. Fiquem com Deus, meus amores.